e, e a tradução desse sutra básica, ou às vezes nem tem a tradução, mas tem palavra por palavra, cada palavra do sutra. Esse caderno de estudo, ele está num site de um aluno do Desikachar, chamado Paul Harvey, e ele oferece vários recursos assim didáticos nesse site dele, e eu me vali desse, porque eu acho muito útil para as pessoas. Eu mesmo estudei assim, quando estava na Índia, né? Eu tinha um caderno específico de Yoga Sutra, porque eu sei que isso faz a diferença. Não que eu vou anotar tudo que o professor diz, mas pelo menos um significado geral daquele sutra e o que quer dizer cada palavra do sutra, porque isso é importante. A gente escutar palavras numa outra língua, especialmente uma língua como o sânscrito, que é uma língua que tem toda uma série de conotações assim filosóficas e mesmo espirituais. Escutar essa palavra numa outra língua, na origem, faz com que a gente saia um pouco do nosso universo e tenha que entrar num outro universo, que é o universo daquela língua. E isso permite com que a gente compreenda o sentido muito mais verdadeiramente, né? Muito mais, ou pelo menos de forma mais pura, né? Então, aconselho vivamente. Eu vou pedir depois para a Mônica ou para o Diego para colocarem de novo aí no nosso grupo o link com o caderno de estudos. Sim, vamos colocar, tá? É um caderno de estudos, assim, não tem grande coisa ali, mas tem o sutra, tem a transliteração, tem palavra por palavra e é uma página em branco. Mas aí eu fazia assim, ó, depois eu encadernava isso, tá? E ia fazendo minhas anotações. Essas aqui tem, sei lá, pelo estado, vocês veem que elas têm uns 25 anos, tá? Então, já está demolido, mas são anotações preciosas, porque se não tivesse isso aqui, eu não linkaria, muita coisa eu teria talvez esquecido. Embora a essência não, mas as anotações te ajudam a pegar algumas coisas, né? Então, dito isso, acho que podemos partir para o assunto propriamente, né? Então, eu vou fazer um canto, que em geral, todo estudo é precedido de um canto, né? O canto é relativo àquele assunto. Então, tem um mantra para Patanjali, que é o autor do Yoga Sutra, considerado, né? E tem um mantra para Krishnamacharya, a linhagem do Krishnamacharya, né? Esse mantra, porque, bom, foi ali que eu aprendi o Yoga Sutra e é a linhagem ao qual estou conectado. Então, vamos lá. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram shankachakrasidharinam sahasrashirasam shvetam Pranamami Patanjalim Shrimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha Shri Krishna Vagisha Yatishwarabhyam Samprapta Chakrankana Bhashya Saram Shri Nutnarangendra Yatau Samarpita Swam Shri Krishna Maryam Guruvarya Mide Virodhe Kartike Mase Shatatara Kritodayam Yogacharyam Krishna Maryam Guruvarya Maham Bhaji Shri Guru Pyo Namaha. Bueno? Então, não se preocupem hoje de não ter o caderno que eu falei, tá? Porque eu vou introduzir um pouco o contexto onde surge o Yoga Sutra e onde surge o Yoga, né? Antes de entrar, assim, propriamente, sutra por sutra, tá? Então,
É importante, não sei até onde vocês conhecem ou se lembram disso, né? Então, vou revisar, assim, amplamente, né? Sem entrar na filigrana do detalhe, como que surge, né? Essa cultura, onde vai aparecer o yoga, né? Então, esse subcontinente indiano, na verdade, essa cultura, ela ocupava aquela região da Índia, do Paquistão, do Afeganistão também, né? Toda aquela região ali era muito perto dos Himalaias, né? Então, muito perto do teto do mundo, muito perto desse lugar que é considerado sagrado e de imensa pureza, né? Essa Himalaia. Laia é o lugar né? Onde as coisas estão, né? Jazem, Laia. E Rima é neve, né? Então, é essa terra das neves, né? Essa terra totalmente branca, né, que lembra um pouco a Guna Sattva, ou seja, essa ideia de essa ideia de um lugar de silêncio e de clareza, essa era a palavra. Mas isso como símbolo, tá? Então, logo no pé dessas imensas montanhas tem essa cultura muito, muito, muito antiga, né? Ela tem unidade por causa das escrituras e as práticas rituais que essas escrituras preservam. A unidade dessa cultura não é como hoje em dia, né, que existem países, nações que têm uma determinada cultura. Isso é uma coisa muito moderna na história humana, né? Não existia a ideia de Estado, a ideia de nação, a ideia de país, né? Isso eram diversos reinos que existiam ali, diversas aldeias, diversas comunidades, né, que tinham seu rei, né, e essas comunidades, elas tinham suas características, elas falavam idiomas diferentes, né? Mesmo hoje na Índia, a Índia resiste muito a essa característica ocidental de se unificar como um país que fala uma única língua. Então, ora, quantas línguas são faladas na Índia, né? Mesmo dentro da própria Índia, os costumes do estado do sul é diferente dos costumes do estado do sudeste, né? Variam as comidas, variam as roupas, variam certos ritos, né? E deidades, mas todas essas culturas, mesmo lá nesse tempo muito antigo, imagina-se que tenha mais de 5.000 anos. Alguns dizem 8.000 anos, outros dizem 12.000 anos. O fato é que é muito, muito, muito antiga essa cultura. O que dá unidade não é, então, não são fronteiras estabelecidas de forma muitas vezes arbitrárias. São as práticas e os cultos que estão preservados nessas escrituras que são chamadas os Vedas. Os Vedas é o que dá unidade a essa cultura da Índia. Os Vedas, a gente chama hoje em dia de escrituras, né? Mas eram coleções de hinos e cânticos e versos que são recitados oralmente e são memorizados, são lembrados, né? E são coleções, depois de tempos e tempos e séculos, por medo de que isso se perdesse, aquilo foi também registrado na forma escrita, mas isso já é bem mais recente. Dizem que foi Vyasa, sempre o Vyasa. O Vyasa é um sábio que vocês vão ver citado muitas vezes. O Vyasa deve ter uns 500 anos, no mínimo, porque ele aparece em ele é o personagem que faz isso, que faz aquilo. Depois ele vem aqui e ele comenta o Yoga Sutra. O principal comentário do Yoga Sutra é do mesmo Vyasa que compilou os Vedas. Então, bom, ou a gente entra no espírito da cultura e despreza detalhes realistas, ou bem, a gente pode imaginar que sejam pessoas que pertencem a uma mesma escola de pensamento e que, portanto, adotam o mesmo nome.
porque pensam, escrevem e se manifestam de forma igual. Então, esses Vedas, eles foram coletados, guardados, mantidos, né? São 4. No início eram só 3, teve um que foi incluído mais tarde, porque a cultura da Índia é muito inclusiva. Ela dificilmente acontece de alguma coisa lá dentro virar um cisma. Por exemplo, como a gente tem na nossa tradição ocidental cristã, né? Num determinado momento, a Igreja Católica, que era uma só, teve um protesto lá dentro, uma divisão lá dentro, e surgem os protestantes, os luteranos. Os luteranos não conseguiram mais continuar dentro do corpo do cristianismo ocidental. Então, naquele corpo, né? Então, eles se separam da Igreja Romana e eles têm uma outra maneira de apresentar o cristianismo, né? E isso é um cisma, é uma divisão. Né? Na Índia é muito difícil essa divisão acontecer, eles abrem aquele guarda-chuva deles e incluem, dão um jeito daqui, dão um jeito ali, e acabam acomodando, porque isso fortalece uma cultura, né? Quando começa a ter fragmentação e divisão, é porque aquele tronco está enfraquecido. Então, ali, dentro da cultura da Índia, isso é um parênteses, tá? Eu estou dizendo que era inclusiva porque os 3 primeiros Vedas são o Rig Veda, o Samaveda e o Yajurveda. São 3 diferentes coleções, cada uma delas tem uma certa característica. O mais antigo é o Rig Veda, e o último, que foi incluído talvez mais tarde, é o Atharva, ou Atharvana Veda. Ele entrou depois porque ele tem características mais mundanas, assim. Ele não é ele não é só sobre o culto religioso, sobre assuntos filosóficos ou místicos, ele tem muitas coisas assim do dia a dia, tipo remédios para determinados males, tipo como construir uma casa, como, né, de maneira adequada, como... Então, isso são assuntos que são assuntos, digamos, mais mundanos. Mas, mesmo assim, é um Veda, né? Está lá, faz parte desse conjunto, né, de 4 grandes fontes da tradição da Índia. Só que isso é muito, 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 muito antigo. Mas é a base. Então, a gente tem que saber que esse é o fundamento, né? E é nesses Vedas que vai aparecer a palavra yoga, né? Não da forma sistematizada, como foi mais tarde, mas é ali que aparece a palavra yoga, né? Então, o yoga é realmente algo tipicamente da cultura védica, tipicamente da cultura da Índia. Não nasceu na Itália. Uma vez eu ouvi dizer, tinha no meu tempo, tinham certos mestres de yoga, não me lembro quem foi, né? Mas havia uma disputa de que o yoga não era na Índia, que ele já existia e existia na Itália. Já até isso eu já ouvi. Então, isso é bobagem, né? O yoga é tipicamente algo que vem dessa cultura da tradição da Índia. Mas isso não é dos Vedas, não é nos Vedas que o yoga vai estar sistematizado. Junto com essa grande base que são os Vedas, a gente precisa considerar também 2 grandes obras literárias que formam a cultura da Índia e que, na verdade, elas mantêm o mesmo conhecimento que tem nos Vedas, só que uma na forma de um poema, que é o Ramayana. O Ramayana significa a história de Rama. Rama é um grande rei, né, que dizem ter existido mesmo, e esse poema é constituído de inúmeras, inúmeras estrofes. Tudo é muito grande, tudo é imenso, de um tempo em que a atenção tinha, tinha capacidade de se dedicar a conhecer uma coisa. Se a pessoa fosse ler alguma coisa ao longo da vida, lia uma coisa, lia o Ramayana, a vida inteira dedicada àquilo, e estava bom, né? Não tinha redes, não tinha telas,
né? Então, a atenção, imagina que o nível de atenção, né, que as pessoas poderiam ter, né? Então, esse Ramayana descreve a história de Rama, esse grande rei que encarna o Dharma, que encarna a virtude. E ele é considerado também uma encarnação divina. E não é só um rei, ele é uma encarnação divina, ou seja, Deus desce na forma desse rei, né? Ele é um avatar. Avatar significa isso, alguém que desce, né? Que não é uma encarnação comum, né? Então, esse Rama tem toda a história dele contada nesse poema, e isso está diretamente ligado a todos os valores que são descritos nos Vedas. Só que numa outra forma, isso se oferece para as pessoas. Tem ao lado do Ramayana, é um pouco mais recente, um outro épico, porque essas escrituras são épicos, assim como a gente tem no Ocidente a Ilíada, a Odisseia de Homero, na Índia tem o Ramayana e tem o Mahabharata. O Mahabharata é imenso, né? Imenso, ele é a própria história dessa cultura que ocupava esse lugar e que, de forma geral, é chamada de Bharata. A Índia nunca se chamou de Índia, né? Eles nunca se chamaram de Índia. Quem chamou a Índia de Índia foram os colonizadores que chegaram lá. Então, para eles, né, eles são Bharata. Mahabharata quer dizer a grande Bharata, a grande, a gente diria a grande Índia, né? Mas é a grande Bharata, a cultura, essa grande cultura e sua história. Só que história para eles não é como é para nós, que tem datas e, e personagens, biografias, não é essa coisa chata que tem, assim, começou em tal época, em 1800, não sei o que, aconteceu tal coisa, a gente tem que decorar aquele negócio. Não é isso que interessa para esse tipo de mente dessa época, interessa a essência das coisas, não, assim, o miudinho. Então, a história está ali relatada em diversos capítulos, tem inúmeros volumes, o Mahabharata. O Mahabharata tem dentro dele um capítulo que é chamado Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita é um capítulo do Mahabharata. A Bhagavad Gita é a história de uma batalha que aconteceu e ela é muito importante, né, no percurso dessa história, porque naquele momento existia também um rei chamado Krishna, que é uma encarnação divina também. Ou seja, é uma manifestação de Vishnu, ele é também uma descida de Deus. Deus desce naquele momento na forma desse Krishna, e esse Krishna vai conduzir, né, digamos, o lado dessa batalha que está protegendo o Dharma, que está protegendo o bem. Né? Ele vai estar do lado deles e vai haver essa luta, que é uma luta da luz contra as trevas ali, então tem todo um lado que é literário, mas dizem sim que essa batalha aconteceu. E aí vocês imaginam que um capítulo do Mahabharata é a Bhagavad Gita, que tem, por sua vez, 18 capítulos, né? Que tem 700 e não sei quantos versos. Então, isso é um capítulo do Mahabharata. Então, um troço monumental. Né? E isso é tão assim presente, mesmo que as pessoas não conheçam tintim por tintim essas coisas, mas os personagens, tanto do Ramayana como do Mahabharata, as deidades, todo esse universo, que não é um universo realista, como a gente diria hoje no Ocidente, esse universo imaginal, eu diria, que não é imaginário, mas é um universo que é um universo arquetípico, dessas presenças, como Rama, como Krishna, como Arjuna, como todos esses personagens, eles vivem
na memória, vivem no dia a dia dos indianos, vivem no coração deles como pessoas, como não são pessoas concretas, mas são presenças reais. E então, essa mesma cultura que guarda esses personagens, que tem esses Vedas lá por detrás, em determinado momento, é, não, não um momento agora, né, mas num determinado momento antigo também, vai passando por detalhamentos, vai passando por, digamos assim, tentativas de organização, né? Porque imagina um troço desse tamanho, assim, né? A tendência à entropia é enorme, né? Ou ao esquecimento. Então, isso tudo é mantido vivo porque é cantado diariamente. Isso ainda existe na Índia. O Veda é cantado. Não todos os Vedas por cada um, mas tem, digamos assim, as famílias, elas têm um Veda, que é o, digamos, daquela família, daquela linhagem ali. E dentro desse Veda tem sempre uma Upanishad, que é uma escritura mais recente. Então, aquela família, ela canta aquilo, até precisa cantar, ela canta aquilo, alguém daquela família, né, em algum momento do dia, canta aquela escritura, porque manter vivo é manter aquilo ressoando, né? Enquanto alguém sabe de cor, enquanto alguém canta aquilo está vivo no coração, né? Está vivo num canto da gente que não é só o cognitivo. Então, esses, essa imensa bagagem cultural, em algum momento, ela também foi sistematizada como diferentes escolas. Não sei, talvez vocês tenham já ouvido falar dos 6 darshanas, porque um deles é o yoga, só por isso. Eu comecei lá atrás com os Vedas, aí vem para os Itihasas, que são o Ramayana e o Mahabharata. Aí chega um momento, né, que existe esse detalhamento, né? Darshanas são pontos de vista. Então, aí começa a ter autor mesmo, né? Porque os Vedas, eles, eles não têm autor. Eles foram compilados por Vyasa, mas eles não têm autor, eles são a própria voz de Deus, é dito. E os poemas ali, o Mahabharata e o Ramayana, um é o Vyasa, né? Que é o Mahabharata, e o outro é o Ramayana, que é o Valmiki. Então, tem autor. E aí vai ter nesses darshanas, que são análises, assim, pegando todo lá no Veda, né? O que o Veda diz sobre rituais, por exemplo? O que os Vedas dizem sobre rituais? Não de forma diletante, propriamente, porque eu estou interessada em rituais, mas esses darshanas, eles são, assim, uma busca de uma resposta ao sofrimento humano. Por quê? Porque apesar de todos os rituais feitos e etc., enfim, por melhor que a gente conduza a vida na Terra, ainda assim o sofrimento aparece. Então, existe uma indagação de o porquê do sofrimento. Esse sofrimento, ele é inerente à nossa vida, ele é inescapável, o sofrimento é mesmo inevitável, ou o sofrimento é alguma coisa superável? O que o Veda diria sobre o que o Veda diz sobre isso, né? Então, existem proponentes e escolas, 6 diferentes escolas, que vão abordar o Veda, vão tirar lá daquele grande conjunto de saberes, vão selecionar e vão enfatizar caminhos de libertação do sofrimento. Vão buscar ali caminhos que levariam à libertação do sofrimento. Então, tem os mais antigos, os mais recentes, né?
Mas, normalmente, eles são apresentados como sendo 6, né? Por isso é chamado Shadarshanas, 6 darshanas. Darshana é uma visão. Então, alguém teve uma visão de que, por exemplo, Mimamsa, o primeiro darshana lá, o mais antigão de todos, Mimamsa. Mimamsa diz que a resposta ao sofrimento é o ritual, a ritualística. Aquilo que a gente não pode resolver pelo nosso esforço, nosso próprio esforço, através de um ritual, se eu fizer um determinado ritual, oferecer um ritual cheio de regras, com grandes oferecimentos, isso vai afetar ou vai se sintonizar com uma lei universal, e isso pode solucionar um sofrimento pessoal. Então, o caminho seria conhecer o que está por detrás da dinâmica do ritual, que faz com que a gente alcance aquilo que por outros meios não é alcançável. Isso vai estar sistematizado nessa escola chamada Mimamsa. Então, é uma escola bastante totalmente ritualística, né? E a gente poderia dizer religiosa, né, nesse sentido. Tem também uma outra escola que é Nyaya. Nyaya é a lógica, né? Ou seja, o reto pensar, né? O pensamento, as várias maneiras de pensar com lógica, o reto pensar seria uma maneira de superar, né? O sofrimento também. Tem Vaisheshika, Vaisheshika, essa escola é que a que estuda a evolução, né? A evolução dos organismos, a evolução da matéria, como que da semente surge uma árvore, né? E é a que mais se parece, assim, talvez com a nossa ciência, né? Porque é a que se prende, assim, ao estudo de como, do que a matéria é constituída e como que a vida evolui. Não só a vida não só a nossa vida biológica, mas também a evolução de todas as substâncias. Então, o conhecer isso seria uma forma, né, de a gente entrar no mistério e superar, né, a noção de mistério e junto a noção de sofrimento. E isso chama Vaisheshika. Todas elas, essas Mimamsa, elas ainda são presentes na Índia, assim, os rituais continuam existindo. Nyaya é uma escola que ela permeia todas as outras, porque o reto pensar e a lógica é uma coisa muito presente no pensamento da Índia. Então, ela pode não subsistir como uma filosofia separada, entendeu? Mas ela, mesmo no yoga, né? Tem várias coisas em que o pensamento lógico faz efeito. E tem o Sankhya. Sankhya é muito importante para nós, porque o Sankhya é dessas darshanas, é cuja preocupação é a separação entre, a gente poderia dizer, entre a nossa alma e a nossa vida, a separação no sentido de discernimento, né? O que é aquilo que é espiritual em nós e o que é existencial? O que é aquilo que é eterno e o que é aquilo que não é eterno? O Sankhya vai claramente estabelecer isso como uma filosofia. Ele vai enumerar, né? Ele vai identificar como que essa nossa manifestação aqui, corpo e mente, como que isso surge? Como que os seres se individualizam e depois se materializam? E o que é aquilo que dá vida a esse ser? Bom, o Sankhya estabelece isso de forma clara e estabelece os princípios. E o yoga vai ser o quê? O yoga se baseia, o yoga é irmão, é irmã do Sankhya. O yoga é irmão do Sankhya. São duas
assim, dois pontos de vista, dois darshanas que andam juntos, porque o yoga ele não tem propriamente um marco teórico. O marco teórico do yoga é o Sankhya. O que o yoga se caracteriza? O yoga ele é experiencial. Ele vai falar, o que o yoga estabelece é que como que aquilo que o Sankhya diz é experimentado pelos seres. Como fazer a experiência do discernimento entre Purusha e Prakriti? Como que eu faço essa experiência? Eu posso saber, eu posso estudar, eu posso escrever isso, posso não ter experiência nenhuma disso. A experiência disso é yoga. E ao fazer essa experiência, o que acontece? Meu sofrimento, o sofrimento individual é superado, porque o diagnóstico do yoga é que o sofrimento nasce na mente e ele é solucionado na mente. E, finalmente, a gente tem Vedanta. Vedanta significa o final dos Vedas. No final dos Vedas, em geral, em cada um dos Vedas tem, isso foi acrescentado muito depois dos Vedas terem surgido, no final de cada um deles tem escrituras, aqueles diálogos chamados Upanishads, que são diálogos muito profundos e filosóficos entre um professor e um aluno, em que perguntas são feitas, perguntas muito especiais são feitas, e respostas muito especiais são dadas, tanto que isso ficou registrado e sobrevive até hoje, sobre qual que é a natureza do real absoluto. Qual é a natureza de Deus? Qual a natureza do indivíduo? O que é o mundo que eu vejo? Quem sou eu? Quem é Deus? O que é o mundo? E isso está nas Upanishads, está no final dos Vedas. Então, as escolas que vão estudar isso, a escola que estuda, que guarda esse conhecimento, sistematiza esse conhecimento, é Vedanta. Mas todas elas, não é que uma está brigando com a outra para ver qual que é melhor, na verdade, todas elas se ajudam, uma pega algo da outra. Por outro lado, a gente teria aqui, todas elas estão baseadas nos Vedas, tá? Por isso elas são consideradas seis, e são dentro da tradição védica, dentro do que a gente chama de um hinduísmo, mas eles não chamam, para eles não existe essa palavra hinduísmo, não quer dizer nada, tá? O que eles falam é tradição védica. Sanatana Dharma, o Dharma que é eterno. Né? Então, Sanatana Dharma é a tradição védica. Essas seis escolas, elas levam em conta os Vedas. Mas teria junto delas duas outras, que são o budismo e o jainismo. O budismo e o jainismo também surgem na Índia, também são escolas que tinham um proponente, né? Elas tinham um proponente, tinham alguém que era o centro, assim como para nós o yoga é o Patanjali, tá? Do budismo é o Buda, e do jainismo é o Mahavira. O jainismo é muito pouco conhecido para nós, mas o budismo é muito conhecido, porque o budismo foi a maneira como a Índia saiu da Índia. Na verdade, é isso. Né? O que a gente pega, e assim, aquela ideia que a gente tem de Índia, e aquela ideia de meditação e de yoga, quem sai das fronteiras ali da Índia e traz para nós é o Buda e o budismo. Porque o problema do budismo é que ele não se baseou nos Vedas. Ele se baseou na experiência do Buda, na iluminação do Buda ao ficar 6 dias, não sei se foram 6, mas enfim, seis, não sei se esse número é simbólico ou exato, mas ele ficou 6 dias sentado sob a árvore Bodhi e aí ele enxergou, né, totalmente o que era a, a encarnação, o que era, enfim, o que era consciência e o que era
todas as vidas que ele tinha passado, ou seja, ele decifrou esse enigma e ele viu que tinha um caminho, que o que gerava o sofrimento era o karma, existia o sofrimento tinha uma causa, que era o karma, que esse sofrimento tinha uma possibilidade de solução e que a solução era o nobre caminho óptimo que ele foi e ofereceu. Mas nada disso está baseado no Veda, embora tenha muita sintonia. Mas como ele não afirmava a existência de uma consciência absoluta, chamada Brahman, o absoluto, Deus, ele não cita isso, ele não afirma isso. E isso é a base da tradição védica. Então, ele não pôde ser incorporado. Não pôde ser incorporado e, apesar de, durante um tempo, ele ter ocupado quase... Ele tomou conta do território indiano. Ele era um apelo muito forte, né? O Buda não levava em conta as castas, porque a tradição védica só era ensinada para os brahmanes e para os kshatriyas, que são as castas elevadas. Os mais pobres não tinham acesso nenhum naquela época. Então, ora, vem alguém que tem uma realização elevadíssima e aceita qualquer pessoa, não tem mais casta, ele aceita qualquer pessoa. Aquilo foi tomando conta e a tradição védica foi se perdendo, se perdendo, se perdendo, até que mais tarde vem um grande sábio chamado Shankara, e aí ele revive a tradição védica. E aí o budismo foi se espalhando para fora da Índia. Ele vai indo para outros países dali da... Como é que a gente diz? Países asiáticos, né? Tailândia, Indonésia, e vários outros, né? Ele vem vindo, ele vai se... Porque o budismo, ele é mais portátil, né? Ele é a figura do Buda, né? E não carrega os Vedas junto e tudo. Mas a gente poderia dizer que mesmo o budismo, ele só é o budismo porque ele nasceu a partir do Sankhya. O próprio Buda foi procurar mestres dentro da tradição da Índia, que viviam nas florestas, né? Então ele tem o perfume, né, da Índia, mas ele não pode ser incluído nessas 6 visões ortodoxas, porque ele não é ortodoxo, ele não afirma o Veda, ele não afirma Brahman. Não acredita num eu absoluto, né? Ou numa alma, ou alguma coisa assim. Em tese, né? Lá no fim, se a gente for ver, o budismo tem as suas maneiras de chegar em realidades semelhantes. Mas para o yoga, toda essa coisa teórica, não, ela interessa na medida em que a gente tem claro o que é o paradigma, no caso é o Sankhya, e qual que é a experiência que a gente tem que fazer. Para o yoga é experiencial, totalmente experiencial, né? Ele é a descrição de uma vivência, de uma experiência do praticante. Tá claro até aqui? Vocês têm alguma pergunta? Ah, eu tenho, Nazaré. Posso fazer? Uhum, uhum. O Ayurveda, ele não é um desses 6 darshanas? O Ayurveda não é um darshana, porque o Ayurveda é todo um sistema que está ligado à saúde, né? Ele tem existência anterior até. O Ayurveda não é uma posição filosófica em relação ao Veda, ele, na verdade, é um sistema de saúde, né? É a maneira como os Vedas, porque também é baseado nos Vedas, é muito baseado no Sankhya, o que é o conhecimento da vida. Ayur é vida, né? Ayurveda. Veda vem de uma raiz que é vida, né? Que é conhecimento. Então, os Vedas são um corpo de conhecimento. E o Ayurveda, ele tem realidade por si. Ele é digamos assim,
Ele é uma área de conhecimento paralela aos Vedas. Tem outras ciências paralelas, né? Tem a ciência da etimologia, que é importantíssimo, o estudo da origem das palavras. Isso nasceu na Índia. Foi muito depois que o Ocidente foi ter alguma noção de linguística. Então, o estudo das palavras, a ciência das palavras, a ciência dos significados, isso é toda uma esfera de conhecimento. A gramática, assim, é tudo uma esfera de conhecimento. E essa esfera da medicina, então, é imensa, né? Obrigada. É uma introdução muito rápida, mas, como o nosso assunto é mais experiencial, né? É só para fazer o contexto, né? Para vocês saberem onde é que isso se insere, né? Para não falar que nem a minha amiga lá que disse que a yoga vem da Itália. Eu sei que vocês não iam dizer isso, né? Mas é sempre interessante, eu acho, a gente saber o contexto onde as coisas surgem, porque elas vêm com aquele perfume, compreende? Elas vêm com o rosto daquela cultura. Então, o Yoga Sutra. O Yoga Sutra, ele é atribuído ao Patanjali. Aí a gente pergunta, quem foi Patanjali? Quem foi Patanjali? Para nós, a gente diria, nasceu em tal lugar, era filho de tal. Nosso interesse era esse. Viveu uma vida assim, estudou em tal lugar. Nanana. Não. O Patanjali, a começar, ele tem um corpo, a metade do corpo é de um ser humano e a metade inferior é de uma cobra. Então, o Patanjali, eles não estão interessados em situar quem foi o indivíduo Patanjali, porque isso não é o que interessa. É legal a gente ver, porque é muito diferente da nossa cultura, né? O Patanjali, dizem que ele tem essa forma e esse nome porque o surgimento dele é mágico também, né? O surgimento dele é assim. O deus Vishnu estava sentado lá no seu céu, né? Nesse mundo, que não é propriamente o mundo de Deus infinito, inacessível, por espírito. Deus não vem direto. Ele vem através de um mundo intermediário, que é o que pode chegar até nós. Isso foi muito perdido na nossa cultura. Mas esse mundo intermediário, que na nossa cultura a gente poderia dizer assim, seria o lugar dos anjos, dos santos, né? dos santos que já morreram, né? A comunhão dos santos, os anjos, na nossa tradição seria isso, né? Na tradição da Índia, tem todo um universo também de seres, né? Inclusive deidades de grande força, que têm uma forma e que habitam esse universo. Não são o Brahman, o Supremo Brahman. Mas o Supremo Brahman a gente não vê. Se a gente enxergasse, que era queimado na hora. A gente se comunica com essa luz através dos raios que nos vêm dela, através desses seres desse mundo intermediário. Então, nesse mundo intermediário estão Vishnu, Lakshmi, Shiva, né? Esse mundo intermediário que são essas presenças. Cada uma delas tem um significado e uma força. Então, Vishnu é esse que preserva a vida. Vishnu é o que sustenta os mundos, o que preserva a vida, né? Ele é responsável por essa força de sustentação, de preservação. E ele estava lá sentado em sossego, no seu mundo celestial, e ele começa a ouvir o choro dos seres nesse mundo aqui nosso. Os seres, aí aparece assim, aquela imagem. Vocês imaginem como quiserem, mas imaginem assim,
os seres sofrendo. Nós, assim, quando a gente está numa pior, assim, né? O mundo sofrendo, né? O mundo dolorido, sofrendo. E o Vishnu começa a escutar isso de longe, esses seres sofrendo e pedindo alguma solução. E aí o Vishnu, ele estava assim, nesse lugar celestial, ele estava assim colocado, ele estava deitado em cima de uma cobra chamada Adishesha. Ela é um ser, também um ser celestial, tá? E ela costuma servir ao Vishnu se fazendo assim de uma grande poltrona, assim, uma almofada. E vocês já devem ter visto essa imagem. E ela tem assim um capelo, assim, que nem, ela é uma cobra naja, né? Ela é o rei das najas, né? Então ela tem um capelo assim, e ela está protegendo o Deus que está ali deitado. Ao mesmo tempo, é dito que ela tem a terra na cabeça. Ela está equilibrando a terra na cabeça, tá? E o Deus está ali deitado em cima, e nos pés do Deus Vishnu está Lakshmi lá. Essa é a cena celeste, tá? A Lakshmi está lá massageando os pés do Deus do Vishnu. E o Vishnu começa a ouvir o choro dos seres, e aí vem uma moça, e ela é muito devota, e ela tem grande desejo, e o coração muito puro. E ela entra na água, porque na Índia, para rezar, tem que entrar na água até a metade do corpo, e a gente pega as mãos assim, ó, faz assim com as mãos, com a água, e oferece essa água para o sol, né? A água simboliza a nossa mente, né? E a gente pede clareza, oferecendo a nossa mente ao sol, né? Então, é uma oração esse gesto do corpo. E essa moça entra nessa água do rio e ela faz isso, ela pede, e aí o Vishnu, simultaneamente o Vishnu pensa, quem que eu vou mandar, né, para ajudar o sofrimento deles? Daí ele diz para Adishesha, para essa cobra, que ela vai descer. E ela vai se encarnar, então, como esse sábio que vai oferecer o remédio para as pessoas. E aí, nesse momento que ela está lá pedindo tudo isso, é simultâneo, porque no reino, esse reino intermediário é pai e pá. Aí a cobrinha, ela cai na mão, só que ele vem pequenininho, né? Ele cai na mão da moça que está rezando. Então, por isso que é o nome dele. Pat é cair. Tá? Pat Anjali. Anjali é esse gesto das mãos. Patanjali. Ele caiu nas mãos em Anjali. E por que foi ele que veio? Porque ele, essa história que eles contam para as crianças grandes e as crianças pequenas, da origem do Patanjali. E por que foi ele que veio? Porque ela tinha que ser extremamente macia para suportar o Deus. Ela tinha que ser muito flexível para suportar o Deus ali deitado. Ao mesmo tempo, ela tinha que ser firme para sustentar a terra na cabeça. Então, ela tinha essas qualidades de maneira experiencial, ou seja, ela sabia o que era stiram e sukham. Quem faz asana sabe, né? Stiram e sukham são as qualidades que a gente cultiva quando a gente faz uma postura do yoga. A gente tem que ser firme e, ao mesmo tempo, tem que estar confortável. Não pode estar sofrendo. Então, esse Vishnu lá, ele sabia muito bem do que se tratava. Ele estava há muitos eons fazendo aquele papel ali nesse mundo intermediário. Aí ele desce e ele
encarna como Patanjali. E esse senhor Patanjali realmente existiu. Ele é o autor do Yoga Sutra, que é o remédio oferecido para a mente. O yoga é um remédio oferecido não para a mente da cabeça, né? Que a mente é todo o nosso mundo interno, né? Mas ele oferece o yoga para a mente. O mesmo Patanjali sistematizou a gramática do sânscrito, escreveu a escritura que sistematiza e organiza a gramática do sânscrito. Então, ele ofereceu o reto falar, né? O remédio para a fala. E ele também sistematizou a escritura fundamental do Ayurveda, que é o remédio para o corpo. Todos esses são o mesmo, o Patanjali. Ele trouxe os 3 remédios para o corpo, para a fala também é energia, tá? Então, esses 3 níveis nossos, corpo, energia e mente. Ele trouxe os 3 remédios. O remédio para a mente, ou a gente poderia dizer, para o nosso mundo interno, é o yoga. Então, essa é a história que temos de Patanjali. Tem outras, mas todas são nesse nível. Então, possivelmente ele existiu, mas não se sabe quase nada dele. Então, ele é representado meio corpo de ser humano, meio corpo de cobra, e sempre tem um capelo assim sobre a cabeça protegendo ele. Na verdade, não importa se existiu ou se não existiu. Ele é uma presença. Ele tem uma forma que não é só humana. E essa forma invoca a presença dessa sabedoria que está registrado no Yoga Sutra. Agora vocês estão cansados de me ouvir. E abro para perguntas ou comentários de vocês. Porque eu acho que a gente pode parar de conteúdos aqui e aí deixar para entrar nos sutras propriamente na semana que vem. Vocês conheciam essa história do Patanjali? Mariana conhecia. É assim Nada. mesmo? É assim mesmo ou eu menti, Mariana? Fala aí, fala sério. É parecido, pelo menos. Não, muito melhor contado assim. Cheia de detalhes. Adorei. São os detalhezinhos, né? Eu sempre que eu ouvi essa história, eu achava linda, acho bonita. Acho a coisa dele estar assim, escutar lá de longe, né, o choro dos seres, né? Ter um ouvido para isso, né? Imagina, num reino de total felicidade. Em geral, a gente aqui, né, o que que a gente vê quando a pessoa tá muito, muito, muito feliz, ela não quer se misturar com quem está triste, porque senão vai estragar sua energia. Esse não, ele está lá no bem bom, ele está com o ouvidinho. Tá, então a Mônica? Não, é só por curiosidade, já que você conta tão bem as histórias, eu só conheço essa do Patanjali. Que outras histórias tem também? Tem aquelas histórias que ninguém via ele, que ele está por detrás de uma cortina, e que aí ele tinha vários alunos. Mas essa eu não sei direito, eu vou ter que estudar, tá? Para a próxima aula, não me... Mas eu sei que ele tinha vários alunos, daí os alunos estão anotando, e aí um vai lá e abre a cortina, e eles veem que o Patanjali é metade cobra, daí ele fica furioso, manda um vento, o vento sopra as folhas, eles perdem todos os ensinamentos. Mas isso é só um flash da história que eu sei, eu não sei qual é a lógica, porque a história tem que ter uma lógica, entendeu? Eu só sei esse detalhe, é um fragmento que me restou, entendeu? Então, não está assim memorizada, mas existem outras pequenas histórias do Patanjali assim, que vão enriquecendo os detalhes de quem que é
essa presença, esse ser, essa entidade, porque está mais para o lado de uma entidade do que propriamente para um ser que existiu, etc. Todos vocês têm uma prática de yoga? Estão fazendo alguma prática de meditação? A Shirley, eu acho que não, porque ela fez uma cara que, pelo amor, né? A Shirley disse, eu acho que não vai dar. Exatamente, eu tenho que retomar. Eu Muito ando, bem. eu ando afastada, mas a É, intenção é retomar o quanto antes. tá. Uma prática de meditação ou oração Meditação. também, né? Não, Algum... oração tenho prática Então diária tá, de tá oração. salva. Tá salva, então. Estou salva. Tá salva. Mas passou raspando, mas passou. Porque você sabe, né, que yoga, quando a gente fala yoga em relação à tradição da Índia, se a gente pega a coisa lá na raiz, yoga é meditação. Yoga não é nada além disso. Tudo mais que está envolvido no processo de yoga, asana, pranayama, isso são, digamos assim, etapas do estado meditativo. Que a gente busca com o yoga é um estado de clareza e de discernimento que vai nos ajudar, ou não, não vai nos ajudar, não, vai nos fazer ver a diferença entre o nosso ser mundano, digamos assim, a nossa personalidade, o nosso ego, e aquela dimensão do nosso ser que é como se fosse um outro em nós, é algo que, uma consciência que está em nós, mas que está além, que é maior do que o que eu considero como sendo eu. É eu, mas é maior que eu. E essa dimensão, quando ela é descoberta, quando ela é revelada para nós, isso é a solução do sofrimento. Então, eu saber a diferença entre a minha manifestação física, mental, existencial, e a dimensão profunda, espiritual, que é de uma outra natureza, quando eu enxergo isso, existe uma grande transformação. E essa transformação, ela vai quanto mais ela vai se enraizando e vai ficando clara para mim, mais o sofrimento não vai ficando menos presente. Alguém levantou uma mãozinha. Oi? Foi a Cláudia, não? Fui eu, a Letícia, Nazaré. A Letícia, sim. Uma dúvida e uma curiosidade. A dúvida é, assim, eu realmente estou vendo isso pela primeira vez, pessoal, então desculpa as minhas perguntas talvez um pouquinho bem básicas, assim, Imagina. sabe? É porque eu estou estruturando, assim, estou tentando estruturar na minha cabeça talvez uma organização um pouco temporal, né? Por exemplo, Mas é não sei bom. se eu fiz, não sei se eu fiz certo, assim, então eu entendi que a origem de tudo seria essa base das escrituras Vedas, né? Que na verdade são esses hinos orais. 4 Vedas, isso. Isso é a 4 base. Vedas. Isso. E aí, mais para frente, aí eu não entendi um pouco se é contemporâneo, mas eu entendi que bem mais para frente eu tenho os Itsanas, desculpa, eu não sei Não, falar. Itihasas, os épicos, a gente pode dizer, vamos dizer em português, os épicos, né? A gente só cita porque eles são muito, muito, muito importantes, porque eles trazem os valores védicos para uma forma literária. Ah, entendi. Entendi. Então, eles podem se comunicar com as pessoas de uma maneira mais direta.
porque está na forma de poema, e no outro está na forma de shlokas, que é também uma forma literária, não é verso rimado, mas é uma forma literária que é o Mahabharata, né? E o Então, Uramaya? o Ramayana é um poema, Ah, tá. o poema sobre a vida de Rama, que tem muitas peripécias e é uma história também, assim, tipo contos de fadas, que tem um significado e um simbolismo, e é, na verdade, o ensinamento fundamental do Veda, porque o que o Veda, na verdade, o que o Veda veio trazer? Ah, isso eu não falei, né? Mas o objetivo do Veda é apontar esse ser que eu sou e que não é atingido pelo sofrimento. O objetivo do Veda é falar de Deus e de Deus em mim. Deus é uma maneira de dizer, tá? Porque é chamado Brahman, tá? Mas eu não tenho mais problema de chamar como Deus, sabe? Porque às vezes pode causar problema para as pessoas que têm uma visão de Deus muito religiosa, tá? Então tá, não pode não usar a palavra Deus, mas assim, o real, o absoluto, o eterno. Então, os Vedas, eles apontam para isso, eles apontam, e isso é chamado de autoconhecimento, mas não é um autoconhecimento psicológico. Quando a gente fala de autoconhecimento em yoga, ou em qualquer coisa ligada à tradição védica, não é o conhecimento só da minha personalidade, da minha história, não é se conhecer nesse nível. O que é chamado de autoconhecimento é o conhecimento do si mesmo, não é de si mesmo. O si mesmo não é a minha história, não é a minha personalidade. O si mesmo é de uma dimensão espiritual. E eu estou de costas para isso. Eu estou totalmente voltado para o mundo e totalmente identificado com a minha personalidade, com o meu ego, o que é necessário também. Mas essa não é a verdade única da vida e nem a verdade última, e nem é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para me lembrar desse si mesmo. Então, o assunto do Veda vai ser, de maneira geral, né, e essencial, é apontar para esse si mesmo. Ele é um meio, ele é considerado na Índia o meio de conhecimento para esse si mesmo. Porque eu não posso conhecer esse si mesmo com meus olhos, nem com meus ouvidos, não posso conhecer pelos 5 sentidos. Não é por aí. Não vai bastar o raciocínio. Eu preciso alguém que me diga isso, que me mostre isso de uma forma lógica e consistente, para que eu possa também ver. Então, o objetivo da cultura da Índia é apontar para essa consciência que eu sou, mas que não é nem a minha personalidade, nem meu ego, nem meu corpo. E para essas culturas, depois a gente vai ver isso mais detalhadamente, né? A consciência não nasce do corpo. Isso eu já falei muitas vezes, mas vou repetir porque a gente está começando um outro ciclo. Não é a matéria que gera consciência. Para nós, por isso para nós às vezes é difícil, porque a gente pensa que a consciência vem do cérebro. Mas para a tradição da Índia isso é uma bobagem. Né? Não, como é que o menor gera o maior? É impossível. Né? Então, não tem a menor lógica, dentro da lógica védica, achar que aquilo que é limitado gera o que não tem limite. Consciência não tem limite. Consciência não tem forma. Como é que algo que tem forma vai gerar algo que tem limite, vai gerar algo que é ilimitado? A gente não tem nenhum exemplo disso. Por que a consciência seria, né? Então, não é gerado, está presente em nós, mas não pertence ao corpo e nem à mente. É de outra natureza. E essa diferença precisa ser identificada para que a minha mente se acalme, para que ela encontre o seu Senhor, né? Essa consciência é o si mesmo. Essa consciência é o Senhor do corpo, é o Senhor da mente.
Isso que quer dizer a palavra Purusha, né? Mas isso precisa ser uma experiência pessoal. A gente precisa experimentar isso. E o yoga é um caminho para isso. Mas toda a tradição védica é, na verdade. Toda a cultura da Índia é. Obrigada, Nazaré. Aí, só para eu fechar, e aí, bem mais recente, uma coisa bem mais, não sei se eu posso dizer atual, né? Mas considerado em escala temporal, comparado com os Vedas, aí eu tenho essas escolas, né, os darshanas, que já aí eu já estou falando de algo, sei lá, que dos anos 1000 e pouco para cá, assim, só para... Não, é mais antigo, é de uns 2.500 anos, talvez. Mas isso é recente comparado com Vedas, né? Entendi. É recente. Obrigada. 2.000 anos, a gente poderia dizer, eu acho. O yoga já existia antes de ser sistematizado como darshana, tá? A palavra yoga, a origem do yoga, tanto que muitas vezes as pessoas dizem o yoga tem 5.000 anos, foi Shiva que ensinou, primeiro para um peixe, depois não sei o quê. Tudo bem, sim, mas foi sistematizado por Patanjali, o yoga como um sistema lógico que usa e que apresenta todo o caminho, isso foi como darshana pelo Patanjali, tá? Bem mais recente. Patanjali, eu acho que é contemporâneo do Buda. Então, tá bom por hoje? Se vocês tiverem mais perguntas ou comentários, vocês já sabiam, já tinham noção disso? Vinícius, Roberta, pessoal que está chegando, Mariana. Muito pouco, foi bem legal. Adorei. Então tá, Estou vamos digerindo adiante. ainda. Tem um Vamos capítulo adiante. do Coração do Yoga que começa explicando essa história, assim, né? Mas é bem mais legal de ouvir mesmo, assim. A cultura é oral. Vocês notem, né, quando a gente lê alguma coisa, aquilo tem um efeito. É muito bom ler. Mas ouvir, e Sim. ouvir alguma coisa que eu também ouvi, né? Isso é o que é aquele link antiquíssimo, porque como é que isso era transmitido desde lá de trás? Alguém falava e outra pessoa ouvia. Esse conhecimento é um conhecimento que passa assim. Por mais que eu não tenha cara de védica. Nesse momento aqui, eu estou representando as pessoas que me disseram isso, que também que não são qualquer coisa, né? São pessoas muito ligadas, foram muito ligadas a essa tradição. Então é Ah, assim como se desculpa, Nas. aquilo vai passando, né? Aquilo vai passando. E tem que passar pela minha experiência. Por isso que o yoga é experiencial. Ele tem que ser tornado vivo pela minha experiência. Aquilo tem que ser vivo no sentido assim, de ser ainda válido para mim. De ter transformado a minha vida, de ter conduzido a minha vida. Então, aquilo, para eu poder passar para vocês de forma viva, é a minha experiência, que eu não preciso contar, mas ela passa no jeito. E é isso que vocês vão fazer com seus alunos, ou com seus amigos, ou com seus familiares. Vocês vão ficar mais vivos, vão passar mais vida adiante. Porque o yoga faz isso. A gente vai ficando mais parecido com quem a gente realmente é. Então, espero ajudar nesse caminho, mas certamente o Patanjali ajuda. A minha pergunta, a curiosidade, na verdade, é que você acabou falando em partes, tocando nesse assunto, porque em que momento, talvez, não sei se
se você saberia dizer, assim, porque sempre essas tradições, né, de um passar para o outro, sempre a figura masculina, a figura masculina, a figura masculina. Se em algum momento houve essa quebra, ou se não houve ainda, né, se isso é uma coisa mais nossa, talvez, de a mulher, talvez um pouco mais em busca de autoconhecimento, acabe tendo um pouco mais esse papel notório, assim, mas se lá na Índia houve essa virada de chave em algum momento, sabe? Na minha experiência, na verdade, foi o contrário. A pessoa que, para mim, transmitiu pela primeira vez esse conhecimento foi a Glória Arieira, que era uma mulher e era uma completamente ligada à tradição, uma pessoa única no Brasil que teve essa formação na Índia, lá nos anos 70, né? Então, e se vocês forem ver, né, a maior parte das pessoas que dão aula de yoga são mulheres. Agora existe isso em todas as áreas, né? A presença do meio patriarcal, assim, do homem como o porta-voz desse ensinamento, mas houve mulheres também na tradição da Índia, poucas, mas houve que receberam e que transmitiram esse ensinamento. Mas a mulher nas culturas orientais, vocês sabem que elas são muito mais bom, é um patriarcado duro, assim, eles são muito mais da casa para dentro, né? Não Nossa, para o mundo, né? E agora existem, hoje em dia é diferente, né? Mesmo, por exemplo, o Krishnamacharya Yoga Mandirama, onde eu estudei, hoje em dia é dirigido por uma mulher, né? Que é a escola que preserva os ensinamentos do Krishnamacharya, do Desikachar, é dirigido por uma mulher. Principais. O próprio Krishnamacharya foi o primeiro professor de yoga que ensinou para uma mulher, porque a mulher não praticava yoga. E ele ensinou o canto dos Vedas para mulheres, que também não, isso aí foi mais chocante ainda, porque ensinar o Veda, as mulheres não cantavam os Vedas, só os homens. Nasa. Diga, Nesse sentido, na tradição do Krishnamacharya tem essa quebra, assim, né? E no sul tem, da Índia, porque a religião, digamos assim, né, do Krishnamacharya, eles, no sul da Índia tinham os alvars, né? Eu não sei exatamente como Alvar, é, Alvar, são os santos, né? Que eram santos yogis. E dentre os alvars, dos principais, tinha uma mulher. Então tinha tinha uma uma. mulher, exatamente, tinha uma mulher. Ele E, vem dessa, digamos assim, dessa linhagem onde tem o cultuar no altar o casal. Não era simples, não era só o Deus, digamos assim, o masculino, mas assim tinha forte o culto ao feminino junto, né? Então vem de uma linhagem que exato. tem isso mais forte. Inclusive a linhagem dele, do Krishnamacharya, é chamada Shri Vaishnava. Os Vaishnavas são aqueles que seguem Vishnu. O, os Shri Vaishnava são um detalhamento desses Vaishnavas, porque eles consideram que Shri é o feminino, tá? Shri tem o mesmo valor de Vishnu. Então, Lakshmi, que é a esposa de Vishnu, ela tem o mesmo valor, ela tem valor igual ao de Vishnu, que os outros Vaishnavas dizem que não, que Vishnu tem um poder e Lakshmi tem menos. A linhagem do Krishnamacharya, a gente poderia dizer que tem uns que dizem que é tântrica nesse sentido, porque a mulher ali, ela está presente. E isso está marcado no sinal. Se vocês vão na Índia, vocês identificam a religião da pessoa pelo sinal que elas têm na testa, né? Ainda no sul da Índia, você vê muita gente que a primeira coisa que faz de manhã é fazer as marcas da sua devoção. As mulheres não saem sem um tila, né? Aquela pintinha vermelha. E os homens marcam a sua tradição. Então, se tiver 3 linhas assim, horizontais, com ponto vermelho no meio, Shiva. Se tiver um V assim, pintado para cima, Vaishnava. Mas o Sri Vaishnava tem o V pintado para cima e um traço vermelho no meio, que significa que a mulher está ali
O feminino está ali. A Shakti está ali. Então, o valor pelo feminino, o valor pela vida manifestada, né? O valor por tudo isso está presente nessa linhagem de ouro. Porque é também uma linhagem que, na figura do Krishnamacharya, não na do Desikachar, é uma linhagem, o Krishnamacharya era místico. Os Alvar são místicos, são grandes santos místicos, que têm visões, que recebem poemas. Essa era a família espiritual do Krishnamacharya no sul da Índia. Mas isso ele pouco passou adiante. Pelo Obrigada. menos não formalmente, porque o perfume ficou. Então tá, então continuamos, né? Mas nós temos muito assunto. É muito assunto. Ficamos para quinta que vem, então? Então tá. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigada a vocês, tá? Até quinta que vem. Obrigada de coração. Muito obrigada. Obrigada. Boa Noite para todo mundo. Tchau, boa Obrigada, boa noite. noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, querido. Boa noite.